Um dos personagens mais importantes da DC, que foge do arquétipo dos heróis clássicos, é o Monstro do Pântano, que, como o nome diz, é um monstro desse universo, mas que sempre chamou a atenção do público, tendo sido adaptado diversas vezes, com filmes e séries live action, além de ser um dos personagens escolhidos por James Gunn para o primeiro capítulo da DC nos cinemas. Mas o que torna o Monstro do Pântano em algo tão popular? Eu sou o Neil, e esse é o meu canal sobre cultura pop. Nesse vídeo vamos nos aprofundar no gibi que mudou para sempre o personagem, pois por muito tempo os quadrinhos de terror dominavam as vendas e eram alguns dos principais rivais dos quadrinhos de super. Mas com a chegada do Comics Code Authority, esses gibis acabaram perdendo a força no fim da década de 50, e a editora EC Comics, que era conhecida pelos seus quadrinhos de terror, foi profundamente abalada, enquanto a Marvel e a DC ganharam força. Porém, na década de 70 houve um renascer das histórias de terror, sendo agregadas aos universos de heróis dessas duas grandes editoras. Foi nesse período que a Marvel apresentou o Motoqueiro Fantasma, Blade e o Homem-Coisa, assim como a DC nos apresentou o protagonista desse vídeo, o cientista Alex Olsen, um cientista do início do século XX que se tornou um monstro. Para aqueles que sentiam falta dos gibis de horror, o quadrinho era algo com um tom que remetia aos clássicos gibis de terror da AC Comics, grande editora do período pré-Comics Code Authority. E em House of Secrets número 92, os narradores, tão típicos desse estilo de quadrinho, apresentavam a história do tal Alex Olsen. Uma história de traições e vingança, que culmina no horror existencial do cadáver de Alex retornando à vida como um monstro do pântano e sendo rejeitado por sua amada. Vale a pena destacar que ele é uma criatura similar à sua contraparte na Marvel, o Homem-Coisa, o que gera polêmicas, mas curiosamente, ambos foram criados no mesmo ano e os escritores que elaboraram as ideias eram colegas de quarto, gerando debates sobre plágio. Com a recepção do público, o personagem ganhou sua mensal, como era de praxe para personagens que eram introduzidos em histórias antológicas. Então, no ano seguinte, o Monstro do Pântano ganhou sua própria HQ. O personagem foi reformulado em sua mensal, atualizando-o para um químico chamado de Alex Holland, que, enquanto realizava seus experimentos no pântano, sofreu um acidente que o tornou na criatura conhecida como o Monstro do Pântano. E nos seus novos gibis, seu principal rival era o Anton Arcane, um cientista obcecado pela imortalidade, com experimentos antiéticos que lembram o Dr. Victor Frankenstein, tendo como alguns experimentos os Unmen, seres artificiais, que são compostos por corpos mortos, uma espécie de monstro de Frankenstein, só que generalizado para os quadrinhos de super-heróis como vilões para o Monstro do Pântano. E o primeiro run já chamou a atenção, e o personagem ganhou uma adaptação no início dos anos 80, pelas mãos de Wes Craven, o criador do Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo e do Ghostface de Pânico. Porém, o filme foi um fracasso, mas foi importante para ver o quanto esse personagem chamou a atenção. Afinal, em menos de 10 anos de criação, uma adaptação começou a ser trabalhada. Mas um fracasso não foi o fim do Monstro do Pântano, pois o momento de virada foi quando o escritor Alan Moore assumiu o personagem. Quando falamos da saga do Monstro do Pântano de Alan Moore, a melhor edição para um recorte do que o Moore fez é a edição chamada de Lição de Anatomia, que apresenta uma síntese de como Alan Moore mudou para sempre o personagem, desde sua origem até suas motivações, pois tudo o que conhecíamos sobre o personagem seria colocado em xeque. Em Lição de Anatomia, somos apresentados a biópsia do Monstro do Pântano pelo seu rival, Dr. Jason Woodrow, que está estudando a anatomia da criatura, e nesse ponto temos a grande virada da trama. O Monstro do Pântano é composto por versões vegetais de órgãos humanos sem função, em uma espécie de simulação do corpo humano, algo que emulava o que um humano deveria ser, e realmente não era humano. E nunca foi, pois não se tratava de Alec Holland, mas sim um conjunto de micro-organismos do pântano que absorveram as memórias e personalidade de Alec Holland, o que gera uma verdadeira crise existencial no personagem quando ele retorna à vida. Afinal, como você é diferente de um clone com todas as suas memórias e experiências? O escritor Alan Moore traz uma excelente nova perspectiva para o personagem e não para por aí. E por mais que se trate de uma obra de ficção, Moore trouxe uma inspiração real para o pântano absorver as memórias. A inspiração vem das planárias,
vermes conhecidos por sua capacidade de regenerar partes do corpo, inclusive a cabeça. Curiosamente, alguns cientistas já relataram que planárias têm a habilidade de manter memórias antigas, mesmo após ter sua cabeça decepada, e gerar um novo cérebro, regenerando suas memórias. Então, os seres do pântano regeneraram as memórias de Alec Holland após sua morte. Temos então uma completa despersonalização do monstro do pântano, pois em um primeiro momento descobrimos que ele não é Alec Holland. Ou melhor, que ele não é o único Alec Holland. Ele é uma espécie de navio de Teseu, como no paradoxo clássico, um navio que com o passar dos anos tem todas as suas peças substituídas. A questão central é, após a substituição completa, o navio ainda é o mesmo de antes? E se construirmos um navio com as peças descartadas, qual o verdadeiro navio de Teseu? Então, o Monstro do Pântano é o navio de Teseu dos super-heróis, quando paramos para pensar se ele é ou não Alec Holland. E para complicar o conceito de individualidade e de quem ele realmente é, Alan Moore traz um novo conceito, com o Parlamento das Árvores. Isso traz uma outra camada, pois ele não é o único monstro do pântano, muito menos o primeiro. A ideia do monstro do pântano existe há séculos, como um defensor do verde, que ao encerrar seu período como defensor, passa a compor o parlamento. Todos com histórias similares, apresentando uma espécie de narrativa trágica cíclica. O verde é uma força misteriosa na natureza que conecta todas as plantas e vegetações, como se fosse uma rede invisível que mantém as florestas e campos vivos e interligados. Essa força escolhe seus guardiões, que agem como protetores do reino vegetal, garantindo que a natureza se mantenha em equilíbrio. Alec Holland é o atual defensor do verde, e Alex Olsen foi o defensor anterior, conectando então a história dos monstros do pântano, tanto o criado originalmente quanto a versão reformulada por Alan Moore. O que revela a maestria do escritor nesse quadrinho, que elevou o monstro do pântano para um outro patamar. E se acha que o impacto dele nos quadrinhos se resume à mudança do conceito do monstro do pântano, você está profundamente enganado. Afinal, não precisa nem ser um leitor de quadrinho para já ter ouvido falar do nome John Constantine. Afinal, o personagem já teve até um filme com Keanu Reeves. E esse personagem, que é uma espécie de mago britânico nos quadrinhos, surgiu nas páginas do Monstro do Pântano de Alan Moore, estabelecendo uma rivalidade amigável com ele. E assim como o Monstro do Pântano foi abraçado pelos leitores e saiu do quadrinho House of Secrets para ganhar sua própria HQ, o mesmo ocorreu com Constantine, que saiu das páginas do Monstro do Pântano para protagonizar Hellblazer. E com o andar de tantas boas HQs para o público adulto, a DC se viu obrigada a criar um selo específico para isso, chamado então de Vértigo, uma linha de quadrinhos adultos que não seguia o Comics Code Authority. E aos poucos, com a quantidade crescente de títulos que desrespeitaram e ignoraram o Comics Code Authority, o selo foi perdendo força. A Marvel, por exemplo, se recusou a seguir o selo nos anos 2000 com o longevo quadrinho dos X-Táticos, o que explica uma tendência dos quadrinhos nos anos seguintes a histórias mais sombrias, voltadas a um público mais velho, e também acaba refletindo o envelhecimento do público dos quadrinhos, com tentativas constantes de atrair novos leitores, com reboots. A própria DC é popular pelos seus inúmeros reboots, crises e renascimentos, dentre os quais vale destacar a tentativa de mesclar de maneira integral os personagens da Vertigo com o heroísmo tradicional dos Novos 52. Nessa época, em que um título chamado Liga da Justiça Sombria foi criado, que unia vários heróis místicos. Apesar dessa iniciativa não ter sido abraçada, mostrava que a DC continuava com planos para o Monstro do Pântano, que durante esse período passou a ser comandado pelo mesmo escritor do Batman na época, Scott Snyder. Quando os 952 acabaram, o personagem continuou tendo minisséries, até recentemente, quando ele finalmente teve um resgate ao clássico de Alan Moore. Esse resgate veio na minissérie O Monstro do Pântano de Ron V, que dá continuidade à ideia de Guardiões do Verde e do legado do Monstro do Pântano, mas é um quadrinho que merece um vídeo pra si só, futuramente, caso vocês desejem. E se você curtiu conhecer mais sobre as raízes do Monstro do Pântano, talvez você curta conhecer as raízes do MCU nesse outro vídeo.